No vídeo anterior, o pai de Suho teve que fazer uma cirurgia de emergência e o garoto viajou até os Estados Unidos para ficar ao lado dele. Quando Suho chega no hospital e vai ao encontro de seu pai, o homem diz que sente muito sobre tudo o que aconteceu e achou que não teria a oportunidade de fazer isso. O garoto ficou cuidando dele e deixou as mágoas de lado. Seu pai comenta que havia prometido comprar algo delicioso para eles comerem na próxima vez que se encontrassem, mas seu filho o acalma, dizendo que quando ele melhorar poderá fazer isso. Depois de um mês, está tudo certo para Suho voltar para a Coreia e a protagonista aguarda ansiosamente por isso. O pai dele já está mais estável, mas ainda não poderá viajar longas distâncias. No entanto, quando o garoto chega no hospital, o homem está sendo levado às pressas para uma cirurgia e terá que ficar mais um tempo internado. Devido à preocupação de Suho com seu pai, ele nem se lembrou de avisar Ju-kyung que não irá poder voltar agora como haviam prometido, e a garota ficou esperando no aeroporto. Passaram alguns dias e o último ano da protagonista na escola chegou. Assim que as aulas iniciam, ela descobre que Sujin abandonou a instituição enquanto estavam de férias. Ju-kyung está se dedicando muito aos estudos para passar nos vestibulares e teve um contratempo quando ficou doente. A garota foi até parar no hospital. Então, quando Suho teve um tempinho, ele ligou para sua namorada. Ele descobriu que ela estava internada. A mãe da garota quem atendeu o celular e o avisou. O garoto ficou nervoso, afinal as duas pessoas mais importantes de sua vida estão no hospital e ele não pode fazer nada para mudar isso. Contudo, nos próximos dias a protagonista já havia melhorado e quando os dois conversam em uma ligação, Suho toca no assunto do término do relacionamento deles. O garoto não acha justo que a sua amada fique o esperando. Ele não sabe quando seu pai vai melhorar e não vai abandonar o homem. Mas ele também não quer prender Ju-kyung em um relacionamento em que o garoto não possa se fazer presente para ela. Por mais que a protagonista tenha batido o pé e falado que iria economizar para ir o visitar e que também que o esperaria, Suho já estava decidido, mas com toda certeza era algo que partiu seu coração de fazer. Alguns dias depois, Ju-kyung vai à loja de quadrinhos e percebe que há algo escrito embaixo do que ela havia escrito quando era pequena. Suho colocou ali que não é um bebê chorão, apelido que ela havia dado a ele, e se perguntou quando que a garota se daria conta de quem ele era. E acrescentou que no primeiro dia de neve irá para o ponto mais alto do lugar para fazer um pedido, que a garota se lembre dele. Dizem que a primeira pessoa a tocar um floco de neve vai ter ele se realizando, e quem lhe contou isso foi a protagonista quando eram pequenos. Conforme o tempo foi passando, Ju-kyung foi mandando mensagens para o garoto, contando sobre a sua vida por mais que ele não respondesse. E depois dos vestibulares, a protagonista achou que já estava na hora de o deixar em paz. Vemos que Ju-kyung conseguiu um estágio com uma celebridade. No entanto, a pessoa não era uma figura muito agradável. Ela tratava a protagonista mal e ficava incomodando para que ela conseguisse um encontro com Seo-jun, que agora era a sensação da galera depois de seu estouro no mundo da música. No encontro da turma, Ju-kyung fica bêbada e começa a falar sobre seus problemas do trabalho. Sua é quem está a controlando e vemos que ela não está mais namorando com Tae-hoon. Certo momento, a protagonista está quase dormindo na mesa do lugar e eles ficam se perguntando onde que Seo-jun está, pois o garoto que estava responsável por Ju-kyung. Depois que todos já estão meio zonzos, Seo-jun decide que já está na hora de levar a protagonista para casa. Contudo, no caminho ele precisa parar para dar água para a garota, senão ela vai pôr tudo para fora o que bebeu. Assim que estão sentados, Ju-kyung pede que ele saia com a artista que ela está trabalhando, para que a protagonista não tenha mais que sofrer tanto no trabalho. Entretanto, Seo-jun fala que já recusou e pede que ela pare de pedir que ele saia com outras mulheres. O garoto não acredita que ela ainda não saiba como que ele se sente em relação aos dois e assim Seo-jun a puxa para um beijo. No dia seguinte, o garoto está na casa da protagonista. Ele acabou dormindo no lugar por ser muito tarde e a mãe dela insistiu que ele ficasse. Quando Seo-jun está indo embora, ele pergunta se ela não se lembra do que aconteceu na noite anterior e diz que eles se beijaram. No entanto, vemos que na verdade, depois que o garoto a puxou, ele não deu continuidade e em seguida foram para a casa dela. Seo-jun pede que a sua amada amiga esqueça o que aconteceu e o que ele a disse. O garoto não queria se declarar para ela dessa forma, então fala que um dia ele irá tocar no assunto novamente, mas do jeito certo. E Ju-young está junto com Go-won. Os dois vão saber hoje se eles passaram na faculdade que queriam, e o primeiro resultado a ser lido é o da garota. Go-won passou e
fica tão feliz que acaba dando um beijo na bochecha do garoto. Ela acrescenta que eles devem até sair em um encontro. No entanto, assim que é lido o resultado de Ju-Yeon, a garota retira o que disse, pois ele não passou. A novidade na família é que Hee-Yeon e o professor estão noivos, contudo ela não fantasia um casamento como o homem, por isso não dá atenção a detalhes como o vestido, etc. O que deixa o homem um pouco chateado. Enquanto isso, Seo-Jun e a protagonista irão sair para jantar, então ele a encontra em seu trabalho e leva flores para ela. O garoto já aproveita para dar um corte na artista que trata Ju-Yeon mal. Ele pega o salto que a garota havia jogado para a protagonista buscar e joga mais longe ainda. Depois diz que como a artista tem mãos, ela pode ir pegar. Seo-Jun leva a protagonista em um restaurante lindo e lá ele confessa mais uma vez gostar dela, só que agora ele se aprofunda mais e diz que já faz 3 anos que sente isso pela garota. O garoto quer receber uma chance de conquistá-la e pede que os dois saiam em 3 encontros como um homem e uma mulher para isso acontecer. Depois do jantar, Seo-Jun acaba comprando um remédio para a protagonista, pois ela não estava se sentindo muito bem e podemos ver que ele cuida muito bem dela. Na casa da família de Ju-Yeon, o professor está preparando uma surpresa com a ajuda deles para Hee-Yeon. E a mãe decide avisar a sua filha sobre, assim ela pode fingir chorar um pouco e demonstrar mais sensibilidade, que é o que seu noivo sente falta. A protagonista decidiu ir para o ponto mais alto da cidade para fazer um pedido, já que começou a nevar, e no lugar ela se depara com um homem muito parecido com Suho. Contudo, quando ele se vira, vemos que não é o garoto. Mas depois, Ju-Yeon o encontra no local e fica sem palavras. É ele quem vai até a garota e conta que foi para o lugar assim que aterrissou. Suho fala que voltou para a Coreia por sentir falta da protagonista. E Ju-Yeon mente quando diz que não sentiu nada. Depois ela corre para ir embora do local. Entretanto, acontece que a protagonista no caminho começa a passar mal e Suho a leva para o hospital. No lugar é dada a notícia que a protagonista está desse jeito por causa de constipação. Com muita vergonha e depois de estar liberada, Ju-Yeon se esconde dentro do hospital fugindo de Suho, e na primeira oportunidade que tem vai para casa, mas ainda escondida do garoto. Contudo, ela acaba estragando a surpresa feita para sua irmã quando passa pela porta no lugar dela, e Hee-Yeon não perde tempo, já chega chorando no local mostrando estar comovida. Seo-Jun decide ir até a casa de Suho. O garoto descobre no local que a sua amada e seu amigo acabaram se encontrando por coincidência mais cedo. E no dia seguinte, Suho espera a protagonista sair para acompanhar até ao trabalho. No entanto, a garota está confusa sobre tudo o que está acontecendo e simplesmente sai correndo para pegar um táxi. No trabalho, o garoto aparece para fazer o seu cabelo e Ju-Yeon já está se incomodando com a presença dele. Quando chega o fim de seu expediente, Suho não está mais no salão e na rua a protagonista acaba se deparando com Seo-Jun. O garoto a convida para mais um encontro e ela aceita. Os dois vão patinar e Ju-Yeon acaba ralando a sua mão. Então Seo-Jun compra um curativo para pôr nela, o que a faz lembrar de quando Suho cuidava desses pequenos detalhes quando ela se machucava. E a garota diz que ela mesma pode pôr. Eles haviam apostado uma corrida no gelo quando a garota acabou se machucando, e assim que estão na frente da loja de quadrinhos, prestes a se despedir, como Seo-Jun ganhou, ele decide usar o seu desejo e a abraça. Suho sai nesse momento de dentro da loja e se depara com a cena dos dois abraçados. Seo-Jun espera o garoto sair de vista para se despedir de Ju-Yeon, e acaba o encontrando quando está retornando para casa. Os dois saem para beber e colocarem as verdades na mesa. No dia seguinte, a protagonista vai até a agência para aguardar Seo-Jun sair de seu ensaio. Ela manda uma mensagem falando que precisa conversar com o garoto e quando ele desce, fala que não pode ir em um encontro hoje, mas é para Ju-Yeon guardar o que ela quer lhe dizer para a próxima vez que eles se encontrarem. Seo-Jun se mostra mais uma vez ser um cara muito legal e fala que Suho planeja voltar para os Estados Unidos, acrescenta que a protagonista devia ir atrás dele. Então a garota vai correndo até a casa de Suho e Seo-Jun vai para as escadas para chorar. Na residência de Suho, ela o abraça assim que o vê e pede que ele não vá. Nesse momento, a protagonista descobre que era mentira de Seo-Jun que Suho iria voltar para outro país. E Ju-Yeon até decide ir embora depois dessa, mas o garoto lhe oferece uma carona até em casa. No veículo, a protagonista pergunta já que ele iria voltar de qualquer maneira para a Coreia, por qual razão terminou o relacionamento, e Suho responde que seria muito difícil para ela esperar por todo esse tempo. Mas
mas expõe que não foi fácil para ele também passar pelo término. Até que estava cogitando uma maneira de voltar mesmo que seu pai não melhorasse e o garoto se desculpa por ter feito a sua amada sofrer. No caminho para a casa de Jukyeon, as coisas já estão mais calmas entre os dois e Suho confessa que gostava dela quando os dois eram pequenos. Antes de se despedirem, o garoto dá um beijo em sua amada. No dia seguinte, a protagonista vai jantar com Seo-jun e ele já sabe o que a garota está prestes a dizer, então fala que está tudo bem. Ele sempre soube que ela não havia superado Suho e por isso não havia espaço no coração dela para ele. E acrescenta que Jukyeon não precisa se preocupar, a estreia dele já está quase chegando, logo Seo-jun não terá mais tempo para ficar pensando nela e irá superar. No trabalho, a protagonista precisa se impor com aquela artista. A garota não quer passar pela mesma coisa que passou na sua antiga escola e quando faz isso, o motorista da artista a empurra. Nesse momento, a coisa mais inesperada aconteceu. Sujin aparece com seus golpes e ensina para o cara que ele não deve mexer com a protagonista nunca mais. As duas saem para conversar depois disso. Descobrimos que a garota e a sua mãe foram morar no exterior na casa de uma tia, pois seus pais estavam se divorciando. Sujin voltou recentemente para a Coreia e queria se desculpar com Jukyeon por toda a dor que lhe causou. Ficar longe de seu pai fez a garota perceber as atitudes erradas que estava tomando. E assim as duas fazem as pazes. Hikyeon se encontra com Suho, os dois conversam sobre a música que ele fez com Si-yoon. A mulher quer lançar ela novamente para apagar da mente das pessoas a que foi plagiada, e o garoto ter a homenagem que ele merece. Suho explica que nunca estudou música, mas Hikyeon incentiva a tentar pelo menos, pois caso a gravadora não goste da versão do garoto, ela simplesmente não irá lançar. Independente do resultado final, Hikyeon acredita que Suho, com o pseudônimo de Léo, irá fazer um grande sucesso. Então, assim que Suho chega em casa, trabalha no projeto. Enquanto isso, a protagonista não foi demitida de seu emprego, mas pelo contrário, sua chefe até achou certa a atitude de se posicionar e acabou dispensando a artista por seus maus tratos às funcionárias do salão. Nos próximos dias, Jukyeon decide participar de um concurso de maquiagem para trabalhar dentro de uma empresa com artistas maiores, através do salão, e Suho termina sua versão da música que ele fez com Si-yoon e envia o projeto para a empresa. Em seu dia de folga, a protagonista sai com Sua para comprar uma roupa para usar no casamento de sua irmã e depois as duas fazem skincare na casa de Jukyeon. A sua amiga achava que Jukyeon iria sair com Suho, mas ela explica que o garoto vai se encontrar com Tae-hoon e diz para deixar eles em paz. No entanto, a protagonista pensa isso até entrar nas redes sociais e verem uma foto que Tae-hoon postou falando que eles iriam esquentar a noite em um bar. As duas saem correndo para encontrar estes garotos e puxar as orelhas deles. Contudo, quando os acham, na verdade eles foram em uma sauna e lá beberam alguns drinks. Suho está muito zonzo, tanto que chega até a estar com uma cara de bobinho, então Jukyeon o leva para casa. No lugar, depois de o acomodar na cama, a garota percebe que a luminária do garoto há o adesivo colecionável que ela havia dado para ele em seu primeiro aniversário que passaram juntos na loja de quadrinho, e no fim os dois acabam pegando no sono. Quando a protagonista acorda, já está muito tarde e há várias ligações de sua mãe perdida em seu celular. Mas também há uma mensagem de Sua, que é uma verdadeira amiga, falando que disse para a mãe de Jukyeon que a garota estava dormindo na casa dela. Mesmo assim, os dois até tentam pedir um táxi para a protagonista ir para casa, entretanto acontece que naquele horário não há mais nenhum na rua. Então Jukyeon acaba ficando e os dois passam a noite de amorzinho. Na manhã seguinte, Suho cozinha para sua amada e devolve para ela o rabicó que ele tinha pego na loja de quadrinhos lá no começo, quando ele revelou que sabia quem ela era. E a protagonista fica surpresa dele ainda ter o adereço. Vemos na próxima cena a gravação da música de Suho e Si-yoon. Seo-jun vai ser quem vai fazer a voz e é uma grande homenagem para o garoto, tendo seus dois melhores amigos incluídos. Depois, Suho e Seo-jun vão juntos comer algo. Suho revela que está pensando em estudar música para poder compor melhor as suas canções. E o casamento de Hikyeon finalmente chegou. No dia também saiu o resultado do concurso que Jukyeon participou, mas a garota acabou não passando por não ser tão experiente como outros participantes. Sujin marcou a sua presença no lugar e se desculpou com Sua também. Na sala da noiva, ela experimenta o anel antes do casamento para ver se entra. No entanto, ele acaba caindo embaixo de um móvel e quando Hikyeon vai o pegar, acaba com a sua cabeça presa. Então o jeito era entrar com a grade em seu pescoço, e como Hikyeon não se apega nesses pequenos detalhes, ela foi feliz e aproveitou seu casamento desse jeito mesmo. Os dois se divertiram muito e todos presentes também. E nos próximos dias acontece a estreia de Seo-jun. A
A chefe da protagonista que está o maquiando e Ju-kyun está como assistente, alcançando tudo que a mulher precisa. A garota recebe uma oportunidade de finalizar a maquiagem e ainda a sua chefe gravou seu nome, o que é algo maravilhoso, já que a mulher é famosa e isso lhe ajudará a abrir portas. Já na apresentação de Seo-jun, ocorreu tudo muito bem e ele foi incrível. Suho até se emocionou ao ver seu amigo se tornando aquilo que sempre quis e que conseguiram homenagear Si-yoon. No fim, nosso casal Suho e Ju-kyun, mesmo depois de adultos, continuaram indo na loja de quadrinhos e passavam horas por lá, assim como faziam quando eram crianças e adolescentes. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. E eu tenho uma curiosidade, com qual dos garotos vocês queriam que a protagonista ficasse no final? Até a próxima!